A paz, povo de Deus. Eu venho trazer essa palavra para abençoar o seu dia. Que é nessa palavra de hoje, Deus possa falar muito para a sua vida no dia de hoje. Olha só o que Deus está falando no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Olha só o que Deus fala. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo está dizendo para os romanos nessa época, por meio de Adão, por meio dele veio o pecado, por meio de algo veio a morte, mas todos se tornaram pecadores. Não existiu nada mais depois, quando a desobediência de Adão veio outra coisa. Mas, portanto, assim, por meio dele, todos nasceram, todos são sujeitos a morrer. Não estou dizendo assim, escandalizando não. Eu quero dizer que se há pecado, se existiu o pecado, existiu a vida também. Mas só existe da pessoa crer, porque tem a morte espiritual eterna, a morte eterna e a vida eterna. Mas continuando aqui no versículo 13, olha só o que Deus ainda fala. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguravam aqueles que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha ainda, Paulo ainda adverte que por causa do pecado não existiu lei, e não existe até o dia de hoje. Não existe para o pecado, mas por meio da ofensa, muitos morreram, que não era para morrer. Muitos se desgastaram, faleceram. Muitos homens de Deus faleceram, morreram. Mas olha só, ainda Paulo comenta dizendo, por meio da graça de Deus, um homem, pela graça gratuita, Jesus Cristo deu vida para todos que nele creem. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Faz o necessário pela graça que Ele nos dá todos os dias, diariamente, para que você possa ser abençoado, para ser abençoado, do que era nós antes de estar na presença de Deus, que muitos têm. Muitos conheceram o mundo antes de estar na presença de Deus. Quem diria essas pessoas estar na presença de Deus hoje em dia? Mas olha a situação que elas se encontraram hoje para se buscar Deus. Porque na graça de Deus que nós encontramos paz e felicidade. É na presença de Deus que nós encontramos tudo. Só bastamos crer. Olha só ainda, no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Então, por meio de Adão, muitos, depois deles, sucessores deles, foram pecadores pela carne, se tornaram pecadores. Mas uma criança como uma criança pode ser pecadora? Se ela é inocente, né? Nasceu agora, sim, mas ela tem a carne de um pecador. Ela tem o corpo corruptível, a sujeito de errar futuramente. Quem não pode mais errar, quem não pode mais cair, é aqueles que buscam fielmente. É difícil estar na presença de Deus, é difícil sim, porque Jesus nos adverte em João, no livro de João: no mundo tereis aflições, mas não tem medo, porque eu venci. Ele vai dizer que nós vamos passar por todos os perrengues do mundo, todas as perseguições, todas as lutas, tudo nós vamos passar, mas não para nós vangloriar, não para nós se titular algo, não, porque nós somos sujeitos a errar mesmo. Mas quando nós colocamos nossas próprias vontades, os nossos desejos, Deus nos abençoa grandemente, porque desde quando eu comecei a buscar, a adorar a Deus, todos os dias da minha vida, eu sou abençoado. Eu já começo o meu dia vivendo, tendo mais uma oportunidade de viver mais um dia. Isso já é uma bênção, uma dádiva que Deus me deu para agradecer, porque mais um dia é mais gratificante. O meu dia já é para viver para Deus. Eu agradeço a Ele muito, mas por meio de Adão, sou pecador. Não sou grande como eu queria ser, mas Deus me permitiu ser quem eu sou, passar pelo que eu passei, para me tornar o que eu sou hoje. Deus permitiu eu conhecer o mundo, para poder ganhar o mundo. Deus me permitiu ser um louco desse mundo, para eu poder ganhar o louco desse mundo. Porque quantas vezes eu cheguei da maneira que eu já vivi. Tem muitas pessoas que vivem até hoje parar e pensar, escutar Deus. Porque Paulo não está falando para os romanos porque ele é judeu, um do povo de Deus, de Israel. Ele poderia ter só pregar para quem era de Israel, mas ele não pregou só para quem era de Israel. Ele começou para gentios, para aqueles que não adoravam a Deus, para aqueles que adoravam, que era de outras religiões, para chegar até a mim. E eles pegam e dizem: eu passei a ganhar, em outras palavras, eu passei como louco para ganhar louco. Eu passei para ser sábio, inteligente, para ganhar outro. Me tornei um sonhador para ganhar um sonhador. Me tornei algo de Deus para ganhar alguém que quer buscar Deus. Então nós temos que ser isso. E olha só, versículo 20 e 21 para nós finalizar a palavra de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de quem
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para finalizar aquela mensagem, essa mensagem que Paulo estava pregando, ele disse: assim também como reinou o pecado na vida de alguém, assim como também o mundo tentou roubar, o mundo tentou tirar as coisas que Deus sonhou para alguém aqui, as coisas de Deus para a sua vida, como ele tentou tirar as minhas. Ainda Deus pode realizar, Ele pode fazer algo. Por meio de tudo, Satanás tentou, os demônios tentou, mas por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, por meio dele, veio a dádiva da vida, veio a graça de nós se tornar filhos e filhas, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios, porque eu não, para falar mais um pouco de mim, dentro dessa palavra, eu não estou falando aqui para pregar em vão, não, estou falando espelhadamente da minha vida também. Eu não sabia ler para mais do que 5 pessoas, eu não sabia, eu já falei em alguns vídeos. Eu gaguejava se tivesse mais de 5 pessoas, eu gaguejava. E olha lá, quando eu não tremia minha mão. Timidez. Mas olha só Deus como me fez. Como Deus me fez. Só bastou eu buscá-lo completamente, meditar na sua palavra diariamente. Olha o que ele me tornou hoje, por meio da minha fraqueza, do que o mundo não tentava me tirar para não fazer isso, mas olha só o que Deus me fez por meio da minha fraqueza que eu tinha antes. Ele me fez ser algo novo, para usar minha fraqueza para te abençoar. Então era isso que eu queria trazer hoje. Era isso, essas palavras hoje. Compartilha para mais, no mínimo 10 pessoas. E se inscreve no canal para abençoar o canal. E você ser abençoado todas as vezes que eu entrar aqui no canal. Compartilha, se inscreve você que não é inscrito. E deixa o seu like. E comenta. Para que Deus possa te honrar grandemente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que somente a Ele pertence. Amém? Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.